Fala aí galera, beleza? Quem fala sou eu, Edu, que é mais um vídeo, rapaziada, no canal Furigo Fute. Família tá gravando, então bora começar o vídeo de hoje. Vamos falar da última rodada, falar dessa rodada também e simbora. Como vocês já estão vendo aqui, né, esse ano não dá pra esconder a pontuação aqui nem nada, tem patrimônio. Mas 92 pontos na última rodada, 156 no total, 92 pontos, que pontuação boa, gente. Foi muito boa, acertamos muito nessa última rodada. Patrimônio também subiu, se eu não me engano, cerca de 6 cartoletes ou mais até, se eu não me engano, tá? Então tivemos uma alta de cartoleza bem boa. Então vamos falar da rodada. Na zaga já acertamos praticamente uma boa quantidade, né? A gente pegou o Bernabé com 14,50, o Everton perdeu SG, o Vitinho realmente só pegou SG, né? Porque depois ele saiu cedo, entrou o Ponte que fez o gol ainda, né? Então demos azar, mas o Félix Flores ainda fez 8,80, tá? Então foi uma boa zaga, ainda mais se tratando do Bernabé, que foi o nosso maior pontuador. No meio de campo, a gente acertamos o Lima. Eu falei, gente, o pessoal vai de áreas, ia ser rodada com cheirinho de Lima. E o Lima meteu o gol. 9 pontos para ele, porém erramos no Gabriel Menino no Carrilho. Tô com dificuldade de acertar o meio de campo, mas eu acho que nessa rodada a gente vai acertar e vai acertar em cheio, tá? No ataque, gente, aí passamos o carro, tá? Igor Jesus de capitão, e Roberto e o Bruno Henrique, que entrou no lugar do Estevão como reserva automático, tá? Reserva de luxo. E o Renato Ferreira também 9,49. Fomos muito bem, tá? No banco de reserva ainda tivemos o Donelli com 9,40. Eu quase troquei o Everton pelo Donelli no final da rodada, rapidinho, tá? O Escobar também indo muito bem nessa última rodada, mesmo sem SG. E o Bom Tempo também, que eu pensei em colocar no finalzinho da rodada, fez mais pontos para os meio-campistas. Mas vamos pra essa rodada, gente, porque no gol a gente não quer gastar com um goleiro caro, tá? Vamos falar, é claro, começar pelos de baixo. E para mim a melhor opção, e é que eu vou, é o Ronaldo. Preciso de pouco para valorizar. Pega o Mirassol, o Bahia é um time sólido, se manteve bem, ganhou o último jogo na Libertadores. Então acho que o Ronaldo tem tudo para fazer uma ótima pontuação. Pensando em defesa, eu acho que o Andoni contra o Fortaleza pode ser um goleiro que saia bem, tanto para tentar pegar esse dia difícil, mas também, né, de receber finalizações. Então o Andoni para mim é uma ótima opção, tá bom? Outras opções interessantes para os jogos, tá? Eu gosto também do Léo Jardim contra o Sport para pegar esse G, tá? Mas nem um pouco mais caro. Eu acho que daí o Sport não vai conseguir agredir tanto o Vasco assim em questão de defesas, tá? Não agrediu muito o Palmeiras, imagino que não vai agredir tanto o Vasco também, tá? E daí para cima, se você quer gastar um pouquinho mais, está confiando em um SG, tem o Everson do Atlético Mineiro, tá? Contra o Vitória, que daí sim acho que é um confronto mais tranquilo. O João do Botafogo e também o Rafael, mas a minha melhor opção na rodada é o Ronaldo, barato, bom, pega o Mirassol, acho que tem tudo para ir muito bem, tá? Nas laterais, gente, nas laterais temos boas opções, eu já vou falar as minhas opções, tá? Eu vou com o primeiro lateral, o Escobar do Santos, tá? Em literalmente 2 jogos tem 10 desarmes, fez muitos desarmes no último jogo também e no outro, tá? Foi 6 no primeiro jogo e 4 nesse daqui. Vai pegar o Fluminense e vai pegar o Fluminense fora de casa e com áreas em cima. Então a chance do Escobar fazer desarmes é muito grande. Vou estar indo com ele, é minha aposta para a rodada, tá? Eu acho que o Santos tem jogo para rolar em cima do Fluminense, mesmo sendo um jogo difícil, tá? E o Santos não estando em boa fase, mas eu acho que pode ser um jogo interessante. E meu outro lateral vai ser um pouquinho mais caro, Paulo Henrique, tá? Cliquei no Mateuzinho, mas é o Paulo Henrique do Vasco também na primeira rodada, 10 desarmes para ele, tá? Ele precisa de mais ou menos, acho que 6 cartões para começar a valorizar. Então, vamos com ele contra o Sport, torcendo pro Vasco ir melhor. E o Paulo Henrique jogar agora indo muito bem, tá? Outras opções interessantes. Piquerez, provavelmente batedor de pênalti, porque o Veiga não vai estar em campo diante do Corinthians. Se tiver um pênalti, o Piquerez bate. Piquerez converteu os últimos pênaltis. Lembrando, dúvida entre Matheus Donelli e Hugo Souza quem joga. Então vamos ver. Se jogar o Donelli e tiver um pênalti, muito mais fácil do Palmeiras fazer um gol, tá? E até mesmo com a bola rolando. Guilherme Arana também tá no mais casos, mas eu vou estar deixando passar. Sei que é uma rodada interessante, que o Galo pode ir muito bem, tá? E o Arana é um cara muito ofensivo que contribui pro jogo ofensivo do Galo, mas a fase do Arana não é boa, do Galo também não é aquelas mil maravilhas, então vou estar deixando passar ele nessa rodada. Gosto muito do Luciano Juba, tá, gente? Se não tivesse tanto valorizado assim, acho que seria uma opção muito válida, tá? Um cara que chega muito ao ataque, já tem 2 assistências e um gol em 2 jogos, tá? Então o Luciano Juba, essa rodada é muito boa opção, tá? Acho que é uma opção bem válida. Gosto também do Vitinho, se jogar o jogo, se jogar mais tempo, né, para conseguir promover o futebol, acho interessante. Piton, uma alternativa mais barata ao Paulo Henrique, tá? Mas aí ele depende mais da questão da assistência do que do desarmes, então você vai ficar muito mais refém disso, tá? Tem o Natanael, tá? O Natanael do Galo também acho uma opção interessante que pouca gente vai, tá? Bem interessante. Eu acho que em questão até de desarmes, em pontuação média, eu acho que ele pode ir até melhor do que o Arana, tá? E daí que pra baixo, realmente, eu não iria com nenhum deles. Pra mim, as opções estão pra vocês aí, as melhores pra mim. É Escobar, é o Paulo Henrique, é a Arana, é o Luciano Juba e também tem o Natanael correndo por fora aí, beleza? Na zaga, gente, eu vou fazer o básico, tá? Eu acho que o básico que funciona bem nessa rodada. Vone Júnior Alonso, um zagueiro um pouco mais barato, mas pega o Vitória. Vamos torcer pro Galo pegar esse SG, tá? Então vamos tá indo com
o Atlético Mineiro, tô com o Paranaense, as ideias, contra o Vitória, tá? Um tá indo com ele. E meu outro zagueiro vai ser um pouquinho mais caro, mas de um SG que é um pouco mais arriscado, mas eu vou de Alan Franco, tá? Um jogador que tá indo muito bem, tá? Foi muito bem na primeira rodada, a gente foi com ele. O Ferrarese foi bem na última rodada, mas eu vou com o Alan Franco, tenho mais confiança nele. Diante do Cruzeiro, o Cruzeiro tá bem mal, não que o São Paulo esteja bem, mas vou torcer pro São Paulo pegar esse SG diante do Cruzeiro. Outras opções na zaga, se você quiser apostar no Botafogo, acho válido demais. Alexandre Barbosa e Jair são bem regulares e vira e mexe pega um desarme ou outro, como foi o caso dessa última rodada. Acho interessante. Mas o do Vitão também tá boa, tá desarmando. Eu falei que ele não tava desarmando, ele foi lá e meteu 9,50 na minha cara, tá? Então tem que ficar de olho no Vitão nessa rodada também. Como eu falei, do Jair é uma boa opção, tá? E eu gosto também daqui para baixo dos zagueiros do Bahia, né? Que é o Canu e o Mingo, tá? O Canu tem um pouco mais de média baixa, né? Tem 3 desarmes. Eu iria com o Canu porque o Mingo não tá rendendo em questão de pontuação, tá? Então o Canu também, que tá no mais escalado, eu acho que é uma ótima opção pro time, tá? E vale ficar de olho no Fux, tá? Se o Fux for titular e se jogar de lateral direito é uma boa opção, porque ele sai bastante para armar jogadas, né? Pra tentar passes longos. Então pode acabar pintando uma assistência aí do Fux nesse jogo e ninguém tá de olho nisso, tá? No meio de campo, a gente tem muita opção. Acho que o meio de campo o meio de campo e o ataque são as posições que mais tem opção boa, tá? Tem a Rascaeta, que eu acho que é uma boa opção sim, mas está valorizado. Acho que não é que ele é mil maravilhas são do Grêmio. Claro, ele tem um retrospecto bom do Grêmio, mas o Grêmio não tá tão ruim e o Flamengo também decepcionou um pouco nesses últimos jogos, tá? Eu vou estar indo com o Gustavo Scarpa como meu primeiro meio-campista, tá? Acho uma ótima opção, tá? Vou com ele. É um cara que entrega muito e se o jogo tiver muitos gols, o Scarpa com certeza vai estar no meio, tá? Arias tem uma boa opção. Felipe Coutinho, gente, era o jogador que eu queria colocar no meio. Não vou colocar por falta de dinheiro, tá? Porque meu trio de meio campo ia ser outro, tá? Queria botar o Felipe Coutinho como uma aposta. Mas tá caro e também não é confiável que joga a maioria do tempo. Vou com o Savarino como uma aposta pro meio de campo, tá, gente? Ele que joga mais de ponteiro, então a gente vai ter como se fosse 4 atacantes no time, então é uma estratégia interessante de se adotar. E nosso outro meio de campo vai ser simplesmente Jean Lucas, do Bahia, tá? Vamos tentar ter um cara do Bahia mais ofensivo, Jean Lucas, que claro é volante, mas tá bem baratinho, tem desarmes, chega bastante ofensivamente, né? E ele joga um pouquinho mais à frente ali do que outros jogadores, tá? O pessoal tá indo de Everton Ribeiro, eu acho que não é uma boa opção, mas eu vou estar indo de Jean Lucas fazendo uma aposta diferente, tá? Não é por causa da questão do dinheiro, tá? Mas como eu falei, Arias, Coutinho também é uma boa opção. Acho que tem outros jogadores que correm por fora, mas pode ser boas oportunidades, tá? Como é o caso do Everton Ribeiro, que não corre por fora, né? Mas beleza. Ó, o Emmanuel Martins que eu falei, tá, gente? Meteu o gol, gente. É brincadeira. Essa última rodada eu acertei tudo que eu falei, tá? Fica de olho. Felipe Anderson também acho uma opção interessante contra o Corinthians, tá? Vamos ver. Tá jogando bola. Melhorou bastante, tá? Então acho que é uma opção bem legal. Tem o Gabriel Menino. Se você tem pouco dinheiro para botar o Scarpa, o Gabriel Menino acho que pode de render pontuação. A gente fez isso na última rodada e deu errado, mas acontece. Tem o Caio Alexandre também mais na questão dos desarmes, tá? Mas eu prefiro mais o Jean Lucas, que chega mais ofensivamente. E é claro, tem o Rubens também do Galo, né? Mas que como tá de meia, eu acho que daí vale menos, tá? Se tivesse de lateral, como tava nos outros anos, aí eu acho que ele valeria bastante, tá? Nessa rodada, beleza? E aqui pra baixo realmente não vale mais ninguém, na minha opinião, tá? No ataque, gente, o ataque pra mim eu acho que ele tá bem fechado, eu não vou mexer no meu ataque. Pra mim, meu ataque é Igor Jesus, Verratti e Hulk, tá? Não, pra mim não vou mexer nisso. Hulk e Verratti não saíram do meu time. O Jesus é por causa da fase. A fase do Botafogo também é muito boa. É um cara que entrega pontuação, finaliza bastante, sofre falta. Pega esse Bragantino que é muito fraco. Então eu vou estar apostando no Jesus fora de casa pra fechar esse meu ataque, tá? Outras opções boas, Yuri Alberto, Memphis Depay, um cara que tem uma fase muito boa, se dão bem contra o Palmeiras também, tá? Acho que isso é válido, né? Tem o Estevão, que em casa também é um jogador, né? Vamos ver se não some nesse jogo. Tem o Rony, que é muito bom de média básica, tá? Meteu gol também na primeira rodada e nessa outra foi bem. Também é um cara que finaliza bastante, sofre falta, briga bastante. Tá? Acho que é interessante sim, tá no mais casos como o terceiro atacante. Mas como eu já tô com o Scarpa no meio, eu não vou também cercar os olhos para outros jogos, tá? Vou manter mais um Botafogo e Atlético do que Atlético e Atlético, tá? Entenderam? Vitor, que também acho que pode ser uma opção, acho que pode cravar nessa próxima rodada, tá? Pode ser pode finalmente desencantar, tá? Tem o Pedro Raul também contra o Juventude, que eu acho que esse vai ser um jogo muito em aberto, tá, gente? A fase do Pedro Raul é muito boa, o Juventude também e o Ceará também, os dois, então acho que vai ser um jogo bem aberto, e os dois times gostam de sofrer gols, tá? Então tem que ficar de olho nisso daí. Bem interessante esse jogo para gols. Como é o caso também tá o Gabriel Talhari, tá, né, que foi muito bem nas duas primeiras rodadas, tá? 18 na primeira e 6,80 sem fazer gol contra o Botafogo, tá? Então também um cara ficar de olho, tá? Aqui para baixo também tem algumas boas opções, tá? A gente pode ficar de olho no Eric Pulga, um cara que eu pensei bastante em colocar, mas acabei indo com o Igor Jesus. Acho que até se eu quisesse cercar um potencial um pouquinho maior do Bahia, né? Que é um jogo mais fácil do que o do Botafogo, poderia ir facilmente com o Eric Pulga no ataque no lugar do Igor Jesus e mantinha só o Savarino, né? Mas eu vou estar indo com um time um pouquinho mais equilibrado, com um jogador um pouco mais consistente, tá?
E é isso, gente. Aqui pra baixo não tem muito mais opção. Vamos pro treinador e depois a gente vai montar o time, tá? Montar o banco de reserva e tudo mais. Como eu não tenho dinheiro, vai ser o Fábio Martins, mas é um jogo que é bem aberto, então não tem muito o que reclamar do meu treinador, tá? Se você tem dinheiro, pra mim uma das melhores opções é Fábio Carille, Rogério Ceni, Zubeldia também acho que é interessante, Renato Paiva também pode ser uma ótima opção. E é claro, o melhor treinador pra mim é o Cuca, né? É o confronto na teoria mais fácil e com um time mais desnivelado, tá? Goleiros reserva nosso vai ser o Brasão, tá pensando em defesas contra o Fluminense, tá? Mas a gente não vai, né, botar ele como a troca automática, tá? Na lateral, vamos de Natanael, tá? Vamos fazer uma aposta no Natanael aqui na lateral. Na zaga, vou colocar o Canu, né? Tá no mais escalado, vamos colocar, né? Vai que algum nosso zagueiro não joga, acho difícil, né? Mas vamos botar o Canu. No meio de campo, a gente vai com o. Tinha alguém interessante? Não lembro. Acho que não tem gente interessante no meio de campo, né? Complicado esse meu meio de campo reserva. É... Sabe o que a gente vai fazer? Pior que eu sei. Tô pensando aqui que eu vou fazer nesse meio de campo reserva, porque eu não tinha pensado nesse reserva. Eu vou dar o Jadson. Vai ser o Jadson nesse jogo um pouquinho mais pegado contra o Coisa. E minha dúvida é nesse ataque reserva aqui, tá, gente? Eu tô pensando em talvez pensar o Rony pra fechar esse ataque do Galo aí, não tem muita preocupação. Tem também o Pedro Raul, que é um jogo bem legal, e o Pedro Raul tá muito bem, né? Tem também o Talhar, que é na mesma linha. Eu acho que eu vou. E tem o Eric Puga também, tá? Tem muitas dúvidas. Eu acho que eu vou fechar no Rony pra cercar esses mais escalados, né? Vai que dá merda e o Rony vai muito melhor do que o Jesus e o outro ataque vai muito bem. Pelo menos a gente mantém um ataque muito forte, né? Então o Rony também vai ser nosso ataque o nosso reserva de luxo, né? Por se tratar de uma posição mais específica que permite ter um cara ali, né? Pra estourar a pontuação caso dê merda com outro atacante, tá? Meu capitão, gente, não tem como não ser o Hulk, tá, gente? Difícil não ser o Hulk, bate pênalti, faz tudo, bate falta, finaliza pra cacete, sofre falta, é brigador. Eu vou botar o Hulk de capitão, não tem muito firula nessa rodada não, tá bom? Gente, esse Furtinho eu acho que tá bem equilibrado, um time que eu tô gostando muito, tá? A última rodada eu gostei muito do time, essa aqui é a outra também que eu gostei muito. A primeira rodada eu não gostei tanto e a gente não foi também. Nessa eu tô muito confiante, o time tá bem legal. Acho que, é claro, a gente traz um pouco de característica nossa, trazendo o Jean Lucas, trazendo o Savarino, trazendo o Escobar, o Alan Franco, o Paulo Henrique também, né? O Ronaldo que tá no mais escalado, mas acho que não vai ser unanimidade. Então tem algumas visões minhas que eu acho que pode dar um diferencial que nem foi na última rodada, beleza? Então, gente, esse foi o vídeo. Deixa o like, se quiser, compartilha se você gostou do vídeo. Segue lá no Insta, do Forigo, sempre quando sai vídeo novo. E também se tiver alguma alteração, o time, tá? Vai estar no Instagram, o time atualizado, beleza? Então é isso, gente. Valeu, falou e tchau, família. Bora me estar na saudade novamente.